Bom, já aprendemos a salvar e recuperar objetos completos, né? Seja listas, objetos de classes ou tuplas ou dicionários, o que quer que seja, né? Ou variáveis primitivas. Agora a gente vai aprender a trabalhar com listas salvando elemento a elemento. Por que fazer isso se a gente pode salvar listas inteiras de uma só vez? Por que salvá-las elemento a elemento? Apenas porque às vezes você quer ter uma rotina mais simples de carga dos seus arquivos, né? E você não quer fazer os comandos todos de uma só vez, porque pode ser que sua lista seja muito grande. Se sua lista for muito grande, tiver centenas de milhares de elementos, você pode colocar coisa demais na memória e isso pode atrapalhar então o seu processamento. Então, às vezes você tem essa conveniência de trabalhar, né, salvando elemento a elemento, né, de uma lista ou lendo, né, de um arquivo elemento a elemento. Aí você pode processar esse elemento, mostrá-lo na tela, mostrá-lo de alguma forma para o usuário e depois você pode esquecer aquela variável, né, e ler um outro elemento em cima da mesma variável, por exemplo, ou o que quer que seja, mas você não tem que usar tanta memória para ler uma lista inteira de uma só vez. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Ler uma lista muito grande, né? Vou dar um exemplo aqui, então, que vai permitir a gente, né, salvar e recuperar uma lista elemento a elemento. Então, primeiro a gente tem que usar a biblioteca Pickle, usar os comandos dump e load. Aqui eu vou criar uma lista, né, que eu vou pedir para um usuário dizer quantos elementos tem essa lista, que poderia ter uma lista de 5.000, 1 milhão de elementos. E vou fazer um loop para ler estes elementos aqui. E o usuário vai digitá-los. Ao final, a gente vai ter, então, em memória, a nossa lista inteira. Desculpe. Então, com a nossa lista inteira, a gente, com ela salva, né, em memória, eu posso, então, gravar esses elementos. Então, como é o processo? Começamos abrindo um arquivo, um open, no formato de escrita binária. E agora, em vez de fazer só um dump, né, a gente vai fazer um loop e fazer vários dumps, um dump para cada iteração do loop. Então, se meu objeto, minha lista aqui tem tamanho n, então vou fazer um loop, uma range de n aqui, para executar isso n vezes. E agora a minha variável i aqui, a minha variável contadora, e a gente pode simplesmente pedir fazer o dump de lista 1 i, né? Lista 1 colchete i. Então, jogue o elemento i da lista 1 no arquivo, despeje o elemento da lista 1i no arquivo. Então, feito esse loop n vezes, depois de encerrar com a enésima variável aqui, eu posso fazer o close, então eu fecho o nosso buffer. O processo está feito, né? Se a gente abrir o arquivo, também a gente não vai conseguir ler isso, né, como eu tinha falado para vocês antes, né? Não importa muito como ele está salvo, o que importa é que estão salvos elemento a elemento lá, e a biblioteca Pickle entende isso, né, ao ler este arquivo. Então, ela sabe que os elementos estão lá, ela sabe quando começa e quando termina um elemento, e ela sabe recuperar esses elementos. Então, vamos recuperar esses elementos. Como é que a gente faria isso? Depois do arquivo salvo, basta, então, né, abrir um novo arquivo e jogá-lo no seu resultado dentro de uma variável. No caso aqui, eu vou fazer uma segunda variável chamada lista2, que começa vazia, porque eu quero jogar elemento a elemento dentro dessa lista 2. Então, vou abrir o arquivo com open, agora em modo de leitura binária, RB, e vou ler, então, elemento a elemento. Como a gente faz isso? Tem que fazer um loop também, né? Faço um loop numa range de n, e vou ler cada um dos elementos aqui. Como é que eu faço? O elemento lê o conteúdo do buffer, ou seja, vai ser lido o próximo elemento da lista que está lá, né, sendo carregado, e vai ser jogado na variável elemento. Depois basta fazer o append deste elemento na nossa lista 2. Feito isso, eu tenho a minha lista 2 em memória, posso fazer o encerramento, o fechamento do arquivo 2, e posso agora, então, se eu quiser, fazer o print dessa lista recuperada, né? E aí vocês já sabem como fazer.
Então, isso é uma forma, então, de fazer um salvamento de uma lista, elemento a elemento. Faça um for, uma range de n, e ao final feche. E depois, para ler, abra esse arquivo, faça um outro for numa range de n, e faça o load e faça o append, né, do que foi carregado, elemento a elemento. Repare que essa segunda abertura e leitura de arquivo, ela pressupõe que eu saiba quantos elementos tem naquela lista. Pode acontecer, às vezes, que você não sabe exatamente quantos elementos tem a sua lista, né? Você pode ter um vetor, uma lista de tamanho que você simplesmente não lembra, né? Você sabe que foi salvo elemento a elemento, mas você não sabe quantos elementos tem lá. Então, uma forma de fazer uma recuperação disso, quando o tamanho da nossa lista é desconhecido, mas a gente sabe que se trata de uma lista, né, de uma lista de inteiros, por exemplo, ou de uma lista de strings, o que seja. Mas a gente sabe, né, que tem uma lista ali. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. O processo é simples, né? Agora eu vou usar só o load aqui, né, porque é um programa que você vai fazer apenas a leitura desse arquivo 505.dat, que foi salvo antes, no exemplo anterior. Como a gente faz? Bom, quando a gente não sabe quantos elementos tem a lista, vamos usar uma exceção aqui chamada EOF error. EOF significa end of file. É um erro de fim de arquivo. Ela é disparada, né, quando eu tento fazer a leitura de um elemento, mas eu já cheguei ao final do arquivo. Então, a nossa estratégia vai ser essa. Se a gente não sabe quantos elementos tem, vou tentando ler enquanto eu puder. Quando chegar no fim do arquivo, que der um erro, que for gerada a exceção, eu vou tratar essa exceção e vou mandar interromper o loop. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos criar a nossa lista, vamos abrir o arquivo no modo de leitura binária e vou fazer um loop infinito aqui, um while true, e esse loop vai tentar ler linha a linha. Só que é claro, né? Dentro deste loop eu vou tentar ler, pode ser que haja um erro, então vamos fazer um try except aqui. No bloco try, vou tentar fazer a leitura. Como é que a gente faz? Com load arquivo, jogando o resultado em elemento, e claro, depois fazendo o append deste elemento na lista. Então ele vai ser feito enquanto houver elementos. Na hora que der um erro, o except será disparado, e eu fiz aqui o except do EOF error, explícito. Então, somente quando houver esse tipo de erro, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um break. Ao fazer o break, você está fechando, encerrando o while true aqui, seu loop infinito, porque exatamente você chegou ao fim do arquivo. Então, feito isso, a gente pode fechar o arquivo, porque a gente tem dentro de lista a nossa lista carregada. Se eu tinha lá 5 elementos, ele tentou fazer isso 5 vezes e gerou a exceção depois na sexta vez, né? E fez o break. Se tinha 1 milhão de elementos, ele fez isso 1 milhão de vezes até, né, chegar a gerar a exceção depois da milionésima vez. E aí depois a gente pode pegar então esse dado e mostrá-lo, né? Aqui seria fazer o print de cada um dos elementos. Isso importa menos aqui. O que importa é possível ler uma lista elemento a elemento, tanto com tamanho conhecido, que a gente sabe faz um range conhecido com for, quanto um tamanho desconhecido, onde a gente faz um while true com controle de exceção. Enfim, sobre listas com salvas e recuperadas elemento a elemento, era isso que eu queria falar. Eu acho que vale, então, vocês fazerem um exercício, experimentar, então, com algumas listas que sejam digitadas pelo usuário, ou listas quaisquer, em que você pode ler de um arquivo, jogar em outro arquivo, então fiquem à vontade para experimentar. Tá bom? E aí depois voltamos com mais exemplos.